Há muitos mistérios neste universo. O mistério da vida, o mistério da existência do homem, o mistério da morte, sem falar no próprio universo, tão insondável, tão misterioso. Além disso, queremos saber sobre o fim de todas as coisas, sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro. Este é um momento de decisão. Leia os 7 selos de Apocalipse e decida seu presente e seu futuro. Graças ao Senhor por essa conferência. Aqui na região da Zona Leste, também o André, espalhou por toda a Igreja de São Paulo para participar. E nós estamos muito alegres com esse livro de Gálatas, que nosso irmão Dong, querido irmão Dong, ele nos deu uma direção, mostrando que o tema geral do livro de Gálatas é a filiação. Aleluia! Não é um livro que tem um foco na religião em si, mas na filiação, né? Não é Cristo versus a religião, mas a filiação é o foco principal de Deus. Deus, ele nos gerou, aleluia, com sua vida. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, morreu por nós na cruz. Nós que éramos pecadores, nós que fomos criados por Deus para filiação, mas infelizmente a serpente iludiu a Eva. E o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim o homem caiu na transgressão e no pecado. E o pecado, e por meio do pecado, a morte entrou na humanidade e passou para todos os homens. Então, irmãos, nós homens não tínhamos mais esperança nenhuma, se não esperar para a condenação da morte. E pior, que não é meramente uma morte física, porque o homem que foi criado com espírito humano pelo sopro de Deus, e o seu espírito e a sua alma são eternos, não morrem. Quando o homem morre, é esse corpo físico que morre, mas o espírito e a alma do homem não morrem. Portanto, a morte do homem é mais horrível do que meramente uma morte física. É uma morte eterna, no lago de fogo, fogo eterno. Mas graças a Deus, irmãos, Deus nos tirou dessa enrascada. Ele enviou o seu Filho, morreu por nós na cruz. E ele, por meio da obra da redenção de Cristo na cruz, Deus então nos justificou. Ele nos justificou a todos nós que cremos em Deus. Portanto, irmãos, a nossa justificação não é pelas obras da lei. A nossa justificação é pela fé. Quando nós cremos no Senhor Jesus, cremos na obra redentora de Cristo na cruz, quando nós cremos, invocamos o nome do Senhor, confessamos que Jesus, a partir daquele dia, passou a ser o nosso Senhor, irmãos, nós nascemos de Deus. Em nosso espírito, o Espírito passou a habitar em nós. Nós nascemos do Espírito, nós passamos a ser verdadeiramente filhos de Deus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Com todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus, se tornaram filhos de Deus, receberam a vida de Deus. Irmãos, isso não é maravilhoso? Mas, irmãos, Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, como o irmão Dong tem nos explicado durante todas as mensagens da conferência em Sumaré e também agora nas regionais, que Paulo, ele juntamente com Barnabé, na sua primeira viagem na igreja de Antioquia,
Saulo estava em Tarso quando Barnabé foi enviado para a igreja de Antioquia, porque a igreja de Antioquia havia nascido. Porque alguns da região não sabiam que não era pregar evangelho somente, não era para pregar evangelho para os gentios, porque eles pregavam somente para os judeus. Mas ainda bem que eles ignoravam isso. Eles pregaram o evangelho aos gregos, lá em Antioquia. E em Antioquia surgiu uma igreja maravilhosa. Eles não sabiam de nada, não tinham uma tradição religiosa, eles passaram a depender só do Espírito. Então Barnabé foi enviado pela igreja em Jerusalém para dar uma olhada o que acontecia ali, e Barnabé viu a situação maravilhosa. Ali a igreja, os irmãos, como não sabiam, não tinha muita tradição passada, eles passaram a depender só do Espírito. Amém. E Barnabé foi buscar Saulo lá em Tarso e trouxe para Antioquia. Amém. E juntamente com Barnabé, Saulo servia com 3 irmãos dali de Antioquia. Ali estavam os mestres, os profetas, que eles tinham hábito, irmãos, de sempre orar, sempre jejuar diante do Senhor. E essa era a situação de Antioquia. Irmãos, isso era o que nós cantamos nesse hino nosso novo, que o Espírito fluía. Amém. Né? E o hino também diz que o Espírito fluirá, né? Na igreja do Senhor, né? Aqui em toda a terra. Amém. Mas, irmão, nós queremos que o Espírito flua. Amém. Também agora entre nós. Mas qual a condição para o Espírito fluir entre nós? Qual a condição, irmãos? Irmãos, a condição é de nós nos tornarmos simples. Amém. Deixar de lado, irmãos, aquilo que nós sabemos. Amém. A tradição, né, a vida da igreja antigamente como era. Amém. Irmãos, nós a todo momento, irmãos, nós não podemos nos basear no passado. Temos que nos basear na dependência total do Espírito nesse momento. Então agora, irmãos, a nossa vida da igreja, irmão, não é porque a reunião vai ser assim, sempre foi assim e vai ser assim. Não, nós dependemos do Espírito. Porque nós nada sabemos, irmãos, fazer na igreja, na obra de Deus, porque a obra é do Senhor. Essa obra de Deus, nós devemos só depender do Espírito. Bom, então eles foram, um dia eles estavam orando, jejuando, e o Espírito Santo mandou que separassem a Barnabé e a Saulo para a obra que ele teria preparado para eles. E assim os dois foram enviados pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é maravilhoso. Espírito Santo não é sobrenome de um irmão lá, não é? Quem é o irmão Espírito Santo aqui? O irmão Espírito Santo mandou enviar esses 2 irmãos. Não, o Espírito Santo, né, não era uma coisa visível, não era um homem. O Espírito Santo, irmãos, ali representava o próprio Deus. Amém. Deus enviou 2 homens para a obra. Amém. Mas não é interessante? Pela primeira vez, irmãos, um milagre aconteceu. Amém. Alguém que eles não viam mandou separar 2 para a obra. Amém. Você já viu isso? Já pensou um dia nós aqui orando, jejuando, de repente nós então comunicamos à igreja, às igrejas, o Espírito Santo nos mandou nos separar fulano de tal para a obra. Os irmãos vão dizer, peraí, quem que tem essa ousadia de falar que o Espírito Santo mandou, hein? Então, irmãos, você vê como os irmãos realmente tinham a realidade. Ó Senhor Jesus, isso é mais ou menos o que eu quero essa noite entrar num assunto, né? Que vou falar sobre isso. Aí então eles foram, né? Eles foram de Antioquia, aportaram, pegaram barcos, chegaram à ilha de Chipre. De Chipre, mais tarde eles atravessaram o mar. Provavelmente nessa travessia, não é isso? Eles têm um naufragado, e ali João Marcos não aguentou, né, não suportou o sofrimento da viagem. Imagina só, eles estavam saindo para a obra de Deus e quase morrem ali no meio do mar, na voragem do mar, no naufrágio. Portanto, João Marcos era muito jovem,
não tinham experiência, achando que, opa, peraí, isso não é para mim não. Ele, assim que chegou do outro lado, ele voltou para Jerusalém. Assim, Paulo e Barnabé foram até Antioquia da Pisídia. De Antioquia da Pisídia, eles desceram até a região da Galácia propriamente dita. Ali foram para Icônio, Listra e Derbe, né? São 3 cidades. E ali muitos, né, alguns foram salvos, ouviram o Evangelho. Graças a Deus, irmãos, eles receberam o Espírito. Amém. Aleluia! Aleluia. Quando é obra do Espírito, irmãos, envia pessoas, o resultado são as pessoas recebendo o Espírito. Aí eles voltaram fortalecendo os santos e chegaram a Antioquia novamente. E chegando a Antioquia, irmãos, eles souberam que alguns da Judéia foram, né, espalhando na terra dos gentios, dizendo que não era suficiente apenas o evangelho que Paulo pregava, Paulo e Barnabé pregavam. Não era necessário apenas crer no Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor, não é isso? E receber o Espírito, viver no Espírito. Não era suficiente isso, porque havia mandamento que Deus deu já instituiu lá por meio de Abraão, a circuncisão. E depois, por meio de Moisés, veio a lei que todo o povo de Israel foi obrigado a guardar. Portanto, os crentes gentios tinham de guardar também a lei de Moisés, e também praticar a circuncisão. Criada a confusão, Paulo e Barnabé discutiram com eles e resolveram subir até Jerusalém. Em Jerusalém foram conversar com os apóstolos, os presbíteros, né, a liderança da igreja em Jerusalém. E ali, vocês sabem da história, né, havia uma seita dos fariseus. Esses da seita dos fariseus que creram no Senhor Jesus, eles eram da opinião de que os gentios crentes tinham de ser circuncidados e tinham que guardar a lei de Moisés. E aí eles fizeram uma reunião. Pedro se levantou e falou: vocês bem sabem que o Espírito Santo me enviou para os gentios, e ele não fez acepção de pessoas. Da mesma forma como ele derramou o Espírito, né, sobre os judeus que creram, e ele também na casa do Cornélio derramou também do Espírito sobre os gentios. Portanto, tanto os judeus como os gentios foram batizados pelo Espírito para dentro do mesmo corpo. Hoje não tem mais acepção, não tem mais distinção, não tem mais separação entre judeus e gregos, gentios. Todos fazem parte do membro do corpo de Cristo. Portanto, aquilo que Deus acolheu dessa forma, né, por que nós vamos impor uma carga que os nossos pais não suportaram? E vamos impor a carga da circuncisão, prática da lei de Moisés, sobre esses gentios? Não é justo, não vamos impor essa carga. E Tiago, então, por fim, fez uma conclusão. Vocês sabem da conclusão: não vamos impor a carga da circuncisão, também de guardar a lei de Moisés sobre os gentios, mas vamos falar para eles guardarem 4 coisas, que né, abster-se de comida contaminada, comida sacrificada aos ídolos, de não praticar relações sexuais ilícitas, não comer do animal sufocado, porque o sangue ainda permanece no animal, e o sangue, no Antigo Testamento, Deus determina que o sangue do animal é a vida do animal. E também não comer do sangue do animal, porque o sangue é a vida do animal. Bom, essas coisas, escrita a carta, então os de Jerusalém enviaram para dar peso a essa decisão, a essa determinação, para colocar a pedra de vez sobre essa confusão. Mandaram 2 notáveis, né, de Jerusalém. Quem eram? Judas e Silas. E os 2 leram a carta, apaziguaram a situação, e Judas voltou. Mas Silas não voltou. Silas permaneceu. Por quê? Por que Silas permaneceu? Porque Silas viu que ali em Antioquia havia um caminho para o Espírito atuar. Não é mesmo, irmãos? Não, nós não estamos aqui na terra para estabelecer uma nova religião. E não estamos aqui em São Miguel para levantar mais uma igreja
entre muitas que estão aí. Mas um grupo, não é isso? Irmão, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Não é? Cumprir a vontade do Espírito. É importante, irmãos, dar liberdade ao Espírito. Não é nós instituirmos bem a nossa organização, não é isso? Não é nós temos todos os serviços muito bem feitos e não dar liberdade para o Espírito. Está tudo bem organizados, todas as coisas são bem organizadas, mas o Espírito não tem liberdade. Não. Primeira coisa, irmãos, entre nós é dar liberdade para o Espírito. Portanto, irmãos, cada um de nós aqui que participamos, irmãos, da igreja, da obra do Senhor, precisa ser um que vive no Espírito. Que tal, irmãos? Você colocar isso na sua cabeça. Eu preciso estar no Espírito. Quando eu venho para a reunião da igreja, por exemplo, eu não posso vir de qualquer jeito. Eu tenho que exercitar o Espírito. Porque eu não faço parte meramente de um grupo religioso. Eu faço parte do corpo de Cristo. Faço parte da igreja, da vida da igreja, um ambiente onde temos para crescer. Portanto, irmãos, esse lugar é o lugar para a liberdade do Espírito. Portanto, irmãos, vamos deixar toda a tradição de lado, a nossa religião de lado, sempre entrar em simplicidade, não é isso? Invocar o nome do Senhor. Irmãos, o homem não é nada. Diante do que Deus quer fazer, irmãos, o homem não é nada. O homem só é, no máximo, um canal para o Espírito fazer. E esse canal precisa estar limpo, precisa deixar o Espírito ter total liberdade. Então, Silas acabou ficando em Antioquia, e quando Barnabé e Saulo novamente queriam fazer a segunda viagem, irmão Dong, né, ele enfatiza de que também nessa segunda viagem nós não vimos o Espírito Santo mandando, enviando Paulo e Barnabé de novo, mas que eles, pela necessidade de revisitar aquelas igrejas, eles resolveram sair. Portanto, irmãos, até isso para nós aprendermos. Amém. Até mesmo quando você acha que tem necessidade de cuidar daqueles irmãos lá, mas antes de tomar qualquer decisão, orar. Amém. Não é? Por isso que eles tomaram a decisão e discutiram. E o resultado não foi tão bom, não é isso? E Barnabé queria levar o João Marcos e o Paulo não concordou. Por quê? Porque o João Marcos nos abandonou no meio da viagem, né? Ele não vai suportar mais uma viagem não, e Paulo não quis levar. E assim, né? E você, irmão Dante, fala, eu não quero ser juiz para julgar quem está certo e quem está errado, mas nós avaliemos, vamos tirar proveito de toda a situação, não é isso? Em outras palavras, não vamos julgar quem está certo e quem está errado, mas vamos dar oportunidade, irmãos, para todo jovem, ou todo irmão, não é isso? Cada irmão, cada irmã. Quem aqui nunca errou? Quem aqui, não é isso? Não participou da vida da igreja de uma maneira infantil? Quem aqui já entrou sabendo de tudo? Quem aqui entrou aqui já maduro? Ninguém, não é isso? Todos nós erramos. Todos nós, não é isso? Tivemos que ter muita experiência, passar por muitos erros, e é errando, irmão, que se aprende, não é? Quem andou a bicicleta pela primeira vez sem cair? Alguém? Quem aprendeu a andar de bicicleta sem cair? Bom, é caindo que se aprende a andar de bicicleta, não é isso? Então, irmãos, graças a Deus, e principalmente agora, irmãos, na vida da igreja, não devemos desprezar os jovens. Mesmo adolescentes, jovens, vocês precisam tomar conta, ter consciência de que vocês são importantes na vida da igreja. Quem são jovens aqui? Levanta a mão, quem são jovens? Não esses jovens de mais de 30 anos não, mas os jovens abaixo de 25 anos, levanta a mão. Ó, nós somos desses jovens. Ninguém despreze a sua mocidade. Torna-te padrão dos fiéis. Né? Então, irmãos, não diga assim, eu sou muito jovem. Aí não entendo muito na mensagem. A mensagem é tão difícil para entender, não consigo praticar. Irmãos, pela fé, toma posse da palavra. Né? Não seja sempre criança. Você é uma criança por um tempo, mas se você buscar crescer, você vai crescer. Você vai amadurecer, não é isso?
né, nós precisamos de ouvir a fé. Bom, assim, né, Paulo e Barnabé se separaram, infelizmente se separaram, e Barnabé tomou ao Marcos, foram para o Chipre, e Paulo escolheu a Silas. Silas era um homem muito sério, muito espiritual, e viu nessa oportunidade de seguir a Paulo, né, para que ele pudesse experimentar o que é fazer a obra seguindo o Espírito. Realmente essa segunda viagem foi maravilhosa, não é isso? Então, irmãos, eu não vou me delongar muito nisso, eu só quis dar essa abertura. Na segunda viagem, Paulo, né, dessa vez ele não foi para o Chipre, não foi por barco, não foi por navio, né, como Barnabé partiu para lá com Marcos, então ele resolveu por terra. Paulo foi por Tarso, né, foi para o norte, foi por Tarso, e de Tarso ele foi para a Galácia. E terminando de visitar os irmãos da Galácia, ele então seguiu, né, para em frente. E quando ele seguiu em frente, o que seria a Turquia de hoje? Quando ele seguiu em frente, ele queria descer ao sul, para a Ásia Menor, e o Espírito Santo não permitiu. Ele queria subir para o norte, para Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu. Não é isso? Vocês sabem da história. Aí então só podiam ir em frente. Quando eles foram em frente, foram parar em Troade. Troade já era a última cidade daquele continente, de frente para o mar, e o mar era o mar Egeu, que mais ao sul faz parte do mar Mediterrâneo. Então, eles atravessaram, ali teve uma visão do Macedônio, eles foram para Macedônia, irmãos, lá em Filipos, tiveram uma experiência maravilhosa de levantar a casa da Lídia, a casa do carcereiro, os prisioneiros também, certamente muitos se converteram. Quer dizer, em Antioquia levantou uma igreja gostosa, bonita, não é isso? Reunindo em casas, lugar de oração, não é isso? Aí eles foram descendo e foram parar em Corinto. E ali já é Acaia, província de Acaia. Lá em Corinto, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, tá? Foi na segunda viagem, Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Bom, então, dito tudo isso, eu quis pintar o pano de fundo, tá? Para nós começarmos a falar o que nós queremos falar. Tá bom? Vamos lá? Amém. Deixa eu beber um pouco de água. Ó Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Por que eu pus aqui de propósito? Obras da lei, ouvir da fé. Queria que vocês hoje à noite tivessem uma noção de que são duas coisas. Eu estou falando duas coisas em dimensões diferentes. Dimensões diferentes. Uma está na dimensão que o homem pode fazer, e a outra está na dimensão fora do alcance do homem, fora o que o homem pode fazer. Ou não é? Dá uma pensada aqui. Se alguém desse um manual para você, ó, daqui para frente você estuda e você vai praticar o que está aqui. É uma coisa que é possível para o homem fazer ou não é? Não é, você pode ter dificuldade, mas você pode fazer, não pode? Mas se eu falar para você, ó, é pela fé. O homem pode fazer? Vocês percebem que aqui são duas esferas diferentes? Duas esferas diferentes? Ó Senhor Jesus. Eu não sei nem por onde começar, mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. O conceito de céu e terra. Conceito de céu e terra. Para você, onde está o céu? Onde está o céu? Né? Quando a gente sai fora assim de um lugar aberto, a gente olha para o céu. Ó Senhor, ó Deus, Tu estás no céu. Não é isso? O céu, nosso conceito é ali para cima, né? Mas se você olhar
para a Terra, que é redonda. Se você estiver aqui, olhando para cá, você está olhando para esse céu. Mas se você estiver na Coreia, nesse momento, o coreano está olhando o céu para o outro lado. Não é isso? Por isso que o coreano fala diferente de você, né? Onde está o céu? Hein? Para o outro que está aqui, o céu está aqui, né? Para quem está na Europa, o céu está aqui. Onde está o céu? Quem consegue me explicar onde está o céu? É? Se pudéssemos pegar uma astronave, uma nave espacial, e sair viajando por aí, é isso? E no Brasil a gente iria por cá, né? Vamos procurar o céu, vamos procurar onde está Deus. Onde está o terceiro céu? Quem sabe onde está o terceiro céu? Hein? Quem sabe? Sabe qual a distância só para você chegar no Sol? Sabe qual a distância para você chegar no Sol? Hein? 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. A luz caminha a uma velocidade tremenda. A luz caminha 300 mil quilômetros em um segundo. Tic-tac, a luz já andou 300 mil quilômetros. E a luz, com essa velocidade, demora 8 minutos para chegar aqui, do Sol à Terra. Então imagina você que se pudesse viajar numa nave espacial, andando no espaço, né? 8 minutos na velocidade da luz. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Você ainda precisa de 8 minutos para chegar no Sol. Mas não vai em direção ao Sol que você morre torrado, né? Sabe quanto a nossa galáxia, a outra galáxia, quem sabe que nós estamos na galáxia Via Láctea? Quem sabe? A nossa galáxia chama Via Láctea. Sabe qual é a galáxia espiral mais próxima da nossa, da Terra? É uma galáxia chamada Andrômeda. Andrômeda. Sabe qual a distância entre nós e a nossa galáxia, a outra galáxia mais próxima? 2,5 milhões de anos-luz. Você caminhar a velocidade de ano-luz, você precisa de 2 milhões e 500 mil anos para chegar lá. A galáxia mais próxima. Você já tem noção do tamanho desse universo, irmãos? Tem noção do tamanho desse universo? Não, nós estamos falando de universo observado que o telescópio Hubble consegue alcançar. Nós estamos falando de talvez 100 bilhões, 200 bilhões de galáxias. Simplesmente uma coisa fora da nossa noção, nós não conseguimos alcançar. Onde está Deus, irmãos? Onde está o terceiro céu? Onde está o céu? Já pensou se Deus estivesse em Andrômeda e você dizer, Senhor Jesus, vem para cá? Ele vai levar 2,5 milhões de anos para chegar até você se ele caminhar a velocidade da luz. Então você tem noção de que as coisas nossas, irmãos, dessa esfera não é tudo. Existe uma coisa que é dimensão terrena, física, outra é dimensão da fé. Você sabia disso? Você sabia que Deus está em outra dimensão? Na dimensão da fé? Da dimensão espiritual? Você sabia? Ele não precisa caminhar esses quilômetros todos. Ele está sempre aí. Você não vê. Ou não? Portanto, irmãos, é muito pobre o homem, miserável o homem, se olharmos para as coisas e descobrir qual é a propósito da nossa existência só pelas coisas físicas. Irmãos,
Por que eu estou falando tudo isso? Porque um dia eu vi um vídeo. Esse vídeo me incomodou. Um vídeo de um filósofo muito conhecido entre nós, tem programa diário numa rádio. Então, ele explicando para a sua plateia, mostrando que nós somos pobres coitados. Porque nós vivemos em um universo conhecido de, vamos dizer, 100 bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. E nós vivemos numa galáxia, dentre 100 bilhões de galáxias, numa galáxia onde tem 200, supõe que tem 200 bilhões de estrelas. Porque cada estrela roda em torno de si os planetas, não é isso? E a nossa estrela é o Sol. E quem dá vida para os planetas é o Sol, não é isso? É a estrela. Só na Via Láctea, calcula-se entre 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Olha o tamanho da nossa galáxia Sol, não estou falando do universo. Então ele falou assim, e o homem vive num planetinha que roda em torno de uma estrela dentre essas 100 ou 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea. E a Via Láctea é apenas entre 100, mais de 100 bilhões de galáxias no universo conhecido, sem falar no universo não conhecido, não é? Então, e ainda o homem é uma das espécies de seres vivos, uma entre 3 milhões de seres vivos catalogados, conhecidos na Terra. Estima-se que tem mais de 100 milhões, 10 milhões de seres vivos, mas 3 milhões estão catalogados. E o homem é um deles, segundo eles, né? O homem é um deles. Então ele diz assim, ainda você hoje convive com mais de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Então você é um entre 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, entre um ser vivo, entre 3 milhões de espécies vivos, e você vive num planetinha que gira em torno de uma estrela, que é uma entre 100 a 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia, entre mais de 100 bilhões de galáxias. Irmãos, sabe o que ele chama o homem? O homem é o quê? Ele chama que o homem é o subprego do vice-troço. O que é isso? É nada. Então ele fala, pergunta só para a tese, você sabe que você é alguma coisa? Você acha que homem é alguma coisa? Irmãos, se você olhar para essa esfera da dimensão física, você não é nada. É por isso, irmãos, que o homem hoje, você pode ver seus colegas de trabalho. Todo homem tem crise existencial, não tem? Tem ou não tem? Porque todos eles procuram, nesse mundo material, nesse mundo físico, como esse filósofo, a ver a nossa saída, a nossa importância para Deus e a nossa propósito da nossa existência. Se você olhar só para essa dimensão, irmão, nós somos os mais miseráveis. Não sei se hoje à noite consegui mostrar isso para vocês. Por isso, irmãos, mesmo que você faça o melhor para Deus na obras da lei, também não vai significar nada. Ó Senhor Jesus. Mas Deus quer nos levar para outra esfera, a outra dimensão, a dimensão da fé. Essa dimensão, irmãos, está na dimensão onde Deus está. Deus eterno. Ele está na dimensão da eternidade. Ele está na dimensão do Espírito. Ele está na dimensão da fé. Você vai perguntar para mim, mas peraí, Pedro, você está muito ousado falar assim. Onde você se baseou, né? Na viagem para cá, eu falei para os irmãos que estavam no carro, eu achei um versículo muito bom, Hebreus 11. Hebreus 11. Ó Senhor Jesus. Porque Hebreus 11 é um livro que fala daqueles que viveram pela fé. Você quer ser esse que vive pela fé? Ou vive pelo mundo visível? Mundo físico? Ou objeto da sua busca é ter um carro melhor, uma casa melhor?
que depois vai destruir com esse universo. Você sabe o que é mais triste de tudo isso que eu disse? O que é mais triste? Que os cientistas descobriram que esse universo está se envelhecendo. Esse universo está se expandindo. Quer dizer, entre nós e a galáxia mais próxima, Andrômeda, estamos se afastando. Quer dizer, todos estão se afastando. E as estrelas estão envelhecendo. Você sabe de onde vem toda essa energia solar que nós recebemos todo dia? Aquele calor do norte e nordeste, não é isso? E aquela luz intensa que nós recebemos, irmãos, é uma energia nuclear. Não sei se você sabe, ali é fusão nuclear. É fusão pelos átomos da molécula de hidrogênio, transformando em hélio. Então, aquilo é combustível, está sendo gasto. Todo dia estão gastando milhões de toneladas de combustível. Não sei se você sabe, o Sol. Mas como o Sol é muito grande, tem muito para gastar. Mas um dia chega ao fim. Eu não sei quando vai chegar ao fim, parece que os cientistas calculam, tipo assim, daqui a 50 milhões de anos, o Sol acaba. Porque consumiu todo o combustível. E quando o Sol acaba, acontece aquele fenômeno de expansão violenta e depois uma retração violenta. E acaba virando um corpo celeste muito denso, né? Muito cheio de massa densa, mas em um volume pequeno. E muitos deles acabam, se o Sol tivesse 3 vezes o tamanho que é, ele viraria um buraco negro, um black hole, onde nem a luz não pode chegar perto, porque é tão denso que puxa até a luz e puxa o tempo e espaço. Isso é uma coisa que você não entende pela sua cabeça. Ele puxa o tempo e puxa o espaço. Ó Senhor Jesus! Então eles estão dizendo que esse universo, irmãos, está caminhando para desordenação, desarranjo e destruição. Só que não é ano que vem, não é daqui a... São trilhões de anos. Então, irmãos, se a sua esperança está nessa terra, está nisso, irmãos, você vai caminhar também para a destruição. Deus está aproveitando, nos colocou aqui na terra. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe de todo esse processo. Mas Ele nos colocou aqui na terra, não é para a gente ficar aqui na terra daqui a trilhões de anos. Ele colocou-nos na terra, irmãos, é para quê, irmãos? Para quê? Ele colocou você aqui na terra para quê? Para você, irmãos, receber algo celestial. E você é um homem. Você é ou não é um homem? Todo homem foi criado de uma maneira especial. Como o homem foi criado de uma maneira especial? Ele foi criado, o corpo foi criado do pó da terra. Portanto, irmãos, o nosso corpo é tão físico, é tão terreno quanto a terra. Então, se sua esperança está nesse corpo, também vai durar no máximo 100 anos. Hoje os que duram mais têm 110 anos, 120 anos. Irmãos, também vai ir para o pó. Não está aí a nossa esperança. Então Deus formou o homem do pó da terra, o corpo, mas Ele fez uma coisa maravilhosa. Que é uma coisa não da dimensão da terra, não da dimensão do universo físico, universo físico. Ele soprou nas narinas desse homem um sopro que veio de Deus. E o sopro que veio de Deus, irmãos, não é físico. O sopro que veio de Deus é eterno. Porque nosso Deus é eterno. Ele colocou uma coisa eterna no espírito do homem. E como reação, o homem passou a ser uma alma vivente. Então, tanto o espírito como alma são feitas de outra dimensão, não é? O corpo é da dimensão da terra, é dimensão física, mas o seu espírito, irmãos,
não é dessa dimensão. Daí vem as nossas crises existenciais. A gente tem uma coisa aqui que não é físico, que é nosso espírito. Mas nós só buscamos coisas físicas, só buscamos as coisas terrenas, e chega uma hora que não preenche, não satisfaz. Por isso, todo homem, irmãos, tem uns que vai buscar no trabalho, os workaholics. Sabe o que é workaholics? Aqueles que são doentes de trabalho, não é isso? Porque eles não veem sentido na sua vida, não tem prazer nem de chegar em casa, não sabe nem o que fazer em casa, não é isso? Ele preenche o seu tempo com trabalho, não é assim? Outros vão buscar o quê? Preencher o vazio, aí álcool mesmo, alcoólico mesmo, alcoolismo. Outros vão para conhecimento, estudam a vida toda e nunca terminam de estudar. Outros então, né, vão para diversões, vão para drogas, vão para todo tipo de coisa. Porque, irmãos, o que satisfaz o homem não está aqui na terra, não está nesse mundo físico. Porque Deus colocou um espírito que não é físico dentro do homem. Por que Deus criou isso? Por que, irmãos? Por quê? Porque Deus quer aproveitar o tempo em que você vive aqui na terra. Nós precisamos de um corpo terreno para viver na terra, não é isso? Se Deus não tivesse nos dado um corpo terreno, nós não teríamos como viver na terra. Então, graças a Deus que Ele nos deu um corpo terreno. Mas esse corpo terreno, irmão, não sei se vocês entendem, esse corpo terreno é provisório. Esse corpo terreno é para produzir alguma coisa eterna dentro dele. Amém. E não adianta ter só o Espírito Eterno. Esse Espírito Eterno é para conter o quê? A vida eterna de Deus. Amém. E a vida eterna de Deus onde está? Está nesse mundo ou está nesse? Está no mundo da lei ou está no mundo da fé? Está no mundo da fé. Aí vamos ver aqui Hebreus 11, versículo 3. Que diz? Pela palavra de Deus, de maneira invisível, Deus a existir das coisas que não aparecem. Está aqui na nossa Bíblia há muito tempo, viu? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus formou esse universo. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, antes de existir as coisas visíveis, tinha o quê? Por esse versículo. Antes de Deus criar o universo, antes de existir a coisa visível, o que tinha? Tinha coisas invisíveis, coisas que não aparecem. Tá certo ou não? E esse mundo invisível é o mundo de Deus, é o mundo espiritual, não é isso? E Deus então fez existir as coisas invisíveis e colocou você nesse mundo visível. Mas o seu corpo é desse mundo visível, mas o seu espírito não. O seu espírito pertence ao mundo invisível. Podemos ir embora? Por isso, irmãos, o evangelho que Paulo pregou, não vem de homens. Se vier de homens, as coisas dessa esfera. Mas se vem de Deus, é dessa esfera. Daí o desespero de Paulo. Depois que ele pregou o evangelho dessa esfera, aí vieram alguns dizer: opa, peraí, não é só isso não é só crer não é só invocar não, vocês precisam também praticar a circuncisão, a lei de Moisés, puxando ele de volta para o mundo físico. Recebestes
O Espírito? Pelas obras da lei? Ou pelo ouvir da fé? O Espírito é uma coisa física, material, visível, é uma coisa da esfera da fé. O Espírito é o próprio Deus. Ele está na dimensão de Deus. Imagina só, irmãos, que poder tinha essa palavra, o evangelho que Paulo pregava. O evangelho que Paulo pregava, ele não aprendeu de homem algum. Não veio de nenhum homem. O evangelho que ele pregava veio de uma revelação. Por Jesus Cristo e por Deus Pai, ele foi enviado para pregar esse evangelho. E aprove a Deus Pai revelar Cristo, seu Filho, Filho de Deus, em Paulo. E Paulo então passou a pregar esse evangelho, irmãos, que não está na dimensão física, material, está na dimensão de Deus. Por isso que ele diz: ó Senhor Jesus. Vamos voltar lá para Gálatas, Gálatas 1. Porém, vou ler só o primeiro versículo. Apóstolo Paulo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando tudo, irmão, das coisas impossíveis ao homem fazer. Coisas de Deus, irmãos, o homem não tem como fazer. O judaísmo, a tradição, os costumes de Moisés, irmãos, isso o homem pode fazer, não pode? E eles, os mestres da Bíblia do judeu, entre os judeus, vêm fazendo isso por séculos. Eles têm, todo sábado, nas sinagogas, mestres da lei, né, que ensinam Torá, usam Torá escrita para ensinar a Torá falada, não é isso? Então passam de geração a geração, ensinam os mestres, vão criando novas jurisprudências de aplicação da lei, e assim por diante, irmãos. Isso aí é o que vem da lei, vem dos homens. Mas o que Deus quer dar para o homem não é isso, irmãos. O que Deus quer dar para o homem é o Espírito. Aquela Torá falada, aquela Torá, né, tal, irmãos, se não usar o Espírito para ler o Pentateuco de Moisés, você nunca vai chegar ao Espírito. Então, o Evangelho visa dar o Espírito para você. Então aqui diz assim, né? Então, versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aí ele fala de outrora. Compare um pouco outrora com o evangelho que ele prega. Compare um pouco. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Que do versículo 14, Paulo podia se sobressair entre os homens com seu esforço humano, com sua inteligência humana, não é assim? Tradições, ele se avantajava entre os demais, mas nada de milagroso, nada de coisa de outra esfera. Mas graças a Deus ele encontrou, ele viu uma revelação. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detência não consultei carne e sangue. Carne e sangue estão nessa esfera. Revelação de Jesus Cristo está nessa esfera. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós não queremos, vocês quando saem para pregar o Evangelho, não é pregar informação, é pregar esse Espírito. Entendeu? Tem que estar na outra esfera, levar a esfera da fé para as pessoas. Não é informação bíblica, levar o Espírito, levar a fé
para as pessoas tocarem uma coisa celestial, uma coisa espiritual. Ó Senhor Jesus. Vamos lá para o capítulo 3 de Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Jesus Cristo foi crucificado para quê? Para que foi crucificado? Foi crucificado para nos redimir no nosso pecado. Porque nós caímos em transgressões, ou não caímos? Nós caímos em transgressão que Adão cometeu, e nós vivemos em transgressões, ou não é? Nós vivemos em transgressões. Portanto, irmãos, mesmo tendo um espírito capaz de captar as coisas de Deus, mas está interrompida a comunicação. Nós estamos fadados, irmãos, a morrer na esfera terrena, na esfera física. Embora tenha um espírito que pode captar as coisas de Deus, mas por causa das transgressões, nós estamos debaixo da condenação. Não temos como chegar lá. Então, primeira coisa que o homem precisa, irmãos, para voltar a ter esperança, voltar a ter alcance na esfera das coisas de Deus, é a justificação. O homem precisa da justiça de Deus, precisa ser justificado. Sem a justificação, o homem não alcança as coisas da esfera de Deus. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Deus fez seu Cristo vir aqui, derramou seu sangue como um cordeiro da Páscoa, morreu por nós, derramou seu sangue por nós. E você um dia creu nesse evangelho ou não creu? Quando você creu, o que aconteceu? Você foi justificado. Amém. Embora você viva como tantos outros humanos na esfera da transgressão, mas irmãos, quando você creu em Cristo, você creu na obra de Cristo, invocou o nome do Senhor Jesus, você foi justificado. Não é porque você fez obras bonitinhas, não. Não é porque daqui para frente você não errou mais. Não é porque daí para frente você virou um homem bonzinho, não. Você creu na obra de Cristo e a sua fé lhe foi imputada para a justiça. Então o seu alcance, as coisas de Deus, irmãos, primeiro passa pela justificação. É isso que Paulo está dizendo, vai, ninguém é justificado pela lei. Porque se você quiser ser justificado pela lei, você tem que cumprir toda a lei. Se você pratica a lei e erra em um item da lei, você não pode ser justificado. E Paulo já disse, já antecipou, ninguém é justificado, porque ninguém consegue praticar toda a lei. Ninguém. Onde está isso? Hein? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Versículo 10, capítulo 3 mesmo. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Quer dizer, se você não pratica toda a lei, não adianta praticar algumas. Você não é justificado. Versículo 11 já deixa claro. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Quer dizer, quem quiser observar a lei, então vai viver pela lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então por que Cristo morreu por nós na cruz? Por quê? Para quê? Irmãos, é para Ele receber a maldição da lei em nosso lugar, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Nós não conseguimos ser justificados perante Ele. Ele veio nos dar uma ajuda. Ele então morreu na condição de uns que estavam debaixo da lei. Tanto é que ele sofreu a maldição da lei pendurado no madeiro. Para quê? Para que nós, irmãos, pela fé nele, nós fôssemos justificados. Para que a bênção de Abraão, irmãos, se você crê só nas obras da lei,
você não vai receber a bênção de Abraão. Porque a bênção de Abraão não é lei. A bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ó Senhor Jesus. Eu vou tentar fazer uma ilustração que eu sei que não é muito boa, sim, mas só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que eu faça uma separação. Aqui está o nosso mundo físico. Não é isso? Aqui está a esfera espiritual. Onde está Deus? Claro que não é essa separação, não é isso? Mas só para vocês entenderem. Você sabe que o homem está aqui no mundo físico, embora tenha recebido o Espírito, que é capaz, irmãos, de receber Deus, porque essa última camada está no mundo físico, não é? Mas ele tem algo dentro que pode receber Deus. Mas por causa do pecado, não é isso? Pecado. O homem precisa alcançar as coisas da esfera de Deus. Porque Deus está aqui, ó. Deus está aqui. E o homem está aqui. Vamos fazer. Vamos viver, vamos morrer junto com esse universo? As galáxias estão se acabando, vamos ficar aqui esperando terminar essa galáxia? Não. Porque o homem não foi criado para essa esfera. Sabe qual é? Deus abriu uma janela aqui, ó. Aleluia. Existe uma janela. E essa janela, irmãos, o homem precisa passar primeiro por justificação. Se não for justificado, não vai para lugar nenhum. A justificação vai trazer a fé. Não é isso? Interessante, né? Que pela fé você é justificado. Pela fé você é justificado. Você é justificado, você tem acesso à fé. Não é interessante? Você tem acesso às coisas da dimensão da fé. E aí você recebe o Espírito. Aqui, irmãos, se comunica com as coisas de Deus. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Irmãos, o Espírito que é a bênção prometida a Abraão, irmãos, é tremendo. É o nosso acesso ao universo de Deus, nosso acesso ao universo espiritual, nosso acesso ao universo celestial. Esse dias que eu entendi, irmãos, que Efésios 1 fala que Deus bendito, não é isso? Seja Deus, porque Deus quer nos abençoar o quê? Ele quer nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. O que Deus quer nos dar, irmãos? A bênção espiritual que está aqui na região celestial. Não sei se vocês continuam ainda com o conceito de céu lá em cima, assim. Onde está o céu? Lá em cima. Não, o conceito de céu e terra não é físico. Não é físico. Já pensou se um dia nós aprendemos que Deus então lançou Satanás para a terra, então ele é o príncipe desse mundo, ele governa as nações, não é isso? Foi confinado aqui na terra a sua rebelião, então eu vou pegar uma espaçonave e sair da terra, não é isso?
Já pensou se eu pudesse ficar quanto mais longe da terra, eu estou livre da influência de Satanás. Acontece que não é conceito físico. Não é conceito físico. Eu acho que essa noite eu estou quebrando muitos conceitos de vocês, né? Muita coisa na cabeça. Vocês vão botar hoje a cabeça no travesseiro, vão pensar, poxa, eu estava pensando tudo errado, né? E agora, Wellington? Virou de ponta cabeça, né? Tudo. Ó Senhor Jesus. Mas Deus quer nos dar bênção espiritual na região celestiais em Cristo. Onde está o céu, irmãos? Onde está o céu? Está no Espírito. Você pode alcançar o céu agora? Não é conceito físico, não é conceito físico. Você pode entrar no céu de Deus agora, ou não pode? Quem pode? Quem pode? Oh, Senhor Jesus. Não precisa de nave espacial, não precisa de uma nave espacial. A fé, irmãos, é o caminho. Abre um caminho, irmãos, para nós chegarmos a ter acesso à bênção espiritual em lugares celestiais em Cristo. Essa semana o Jonathan, né, Jonathan? Ali, né? Puia, o pequenininho lá, né? O 2 metros e... Levanta um pouco para os irmãos verem você. 2 metros e... Né, tanto. Ele estava instalando, puxando um cabo da minha sala, lá para a sala do escritório, onde está o Júlio, puxando um cabo, porque eles estavam sem sinal de internet. Aí puxando da minha sala para lá, e agora eles têm internet à vontade. Mas eu disse para o Jonathan, você sabe que esse cabo é como a fé. É o único canal que o homem tem, irmãos, para ter acesso às coisas de Deus. Se você tirar a fé, você não tem acesso. Você cortou o cabo. Então, irmãos, valorize a fé. Não é? Valorize o Espírito. Porque o Espírito é o próprio Deus. Não é? E está aí com você. Não está no mundo físico. Se o médico abrisse o seu coração, seu corpo, encontraria o Espírito? Não veria nem o seu Espírito, nem o Espírito de Deus. Não é? Porque não é do mundo físico, mas pela fé. Nós tomamos tudo isso como realidade para nós. Tem que ficar loucos, irmão, tem que ficar loucos. Oh, Senhor Jesus! Por isso que Paulo ficou louco. Vocês estão querendo voltar a aperfeiçoar na carne? Vocês querem voltar a fazer esforço da carne para ajudar Deus? Deus não precisa da sua ajuda da dimensão terrena. Deus quer te dar uma coisa muito maior. Deus quer te dar uma coisa muito mais poderosa. Está na esfera espiritual. Bênção espiritual em lugares celestiais em Cristo. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas é isso que estou tentando fazer vocês entenderem. Se vocês entenderem isso, eu tenho muita coisa para compartilhar. Não sei se eu termino ou não termino, mas, irmãos, oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos deixar para depois, tá? Mas, irmãos, eu quero finalizar da seguinte forma. Você precisa ter consciência que Deus colocou você nesse corpo físico para você poder viver na terra. Mas enquanto você viver na terra, não é para você buscar as coisas da terra. Se você só busca as coisas da terra, você vai se frustrar. Você vai um dia morrer sem nada. Porque as coisas terrenas são temporais. E as coisas da esfera invisível são eternas. Não, mas hoje tem um bom trabalho. Cuida bem do meu trabalho. Não estou dizendo para você não cuidar do seu trabalho. Mas, irmão, mesmo tendo um bom trabalho, cuidando do seu trabalho, mas coloque como prioridade a fé. Busque pela fé as coisas invisíveis. Porque o seu corpo, irmãos, não vive para sempre.
Você só terá oportunidade de receber a bênção espiritual nas glórias celestiais em Cristo enquanto você viver nesse corpo e enquanto esse corpo estiver vivo. Quando esse corpo morrer, você não terá mais oportunidade de receber a bênção espiritual, portanto, crescer na fé. Paulo em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, vamos ler rapidamente. Vamos terminar por aqui. 2 Coríntios 5. Ó Senhor Jesus. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, o que é casa terrestre desse tabernáculo? Quem sabe? Você tem uma casa terrestre desse tabernáculo? Você tem ou não tem? Ah, eu tenho uma casa ali na rua. Não, não é essa casa. É a casa que você está agora. Essa casa aqui é o seu corpo. Quem está vivendo numa casa agora? Levanta a mão. Quem está vivendo numa casa? Não, não é sua casa física, é sua casa aqui. Você trouxe a casa para a reunião, né? Porque sem a casa você não teria como estar aqui na reunião, né? Então você trouxe a casa para a reunião, a casa te trouxe para a reunião. Mas essa casa vai se desfazer. Essa casa vai acabar. Então, irmãos, não busque. A sua esperança não reside nas coisas para esse corpo aqui. Essa casa é para viver para quê, irmãos? É para viver para quê? Para aproveitar, para buscar as coisas da fé. Para ir buscar quanto mais coisas espirituais. O que isso vai acontecer, irmãos? O que é essa bênção espiritual entrando em nós por meio desse canal aqui da fé? Nós vamos crescer, viver na vida da igreja. Nós vamos crescer. O Filho de Deus vai acontecer não só gerado no nosso espírito, mas na nossa alma. Ele vai ser formado totalmente. É isso que Paulo fala. Será que eu tenho que sofrer dores de parto de novo até que Cristo seja formado em vós? Esse formar Cristo, irmãos, é na nossa alma, porque o nosso espírito, já somos filhos de Deus em nosso espírito. Todos nós cantamos, nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos seus, somos feitos filhos seus, e podemos clamar, Abba Pai, Abba Pai. Mas Deus está preocupado, e Paulo estava preocupado com Gálatas. Você já é filho de Deus, já pode clamar, Abba Pai, mas aproveita enquanto o seu corpo está vivo. Vamos buscar crescer. O Filho de Deus, irmãos, precisa ser formado na sua alma. A sua alma precisa crescer. Por isso você precisa de vida na igreja. Não viva isolado. Sirva com os irmãos. Não é isso? Pregue o evangelho com os irmãos. Faça comportagem. Contate as pessoas. Cuide das pessoas. Apacente no grupo familiar. No café caseiro. No café comunitário. Não é isso? Comportagem, SEAP. Tudo isso é para quê, irmãos? É para que o Filho de Deus seja formado em mim, na minha alma. Isso é a filiação. Quando o Filho de Deus crescer e amadurecer na minha alma, irmãos, e completar o número deles aqui na terra, Cristo voltará. Ele voltará para o quê? Tomar posse do reino. Porque ele não vai tomar meramente posse de um reino físico, porque agora ele já tem um número bom de filhos de Deus, maduros, na outra esfera, não na esfera terrena. Já tem homens aqui com conteúdo espiritual, conteúdo celestial. Irmãos, aí até o nosso corpo será trocado.
esse corpo, irmãos, que um dia vai se desfazer, esse corpo vai ser trocado por um corpo imortal. Amém. Corpo de ressurreição, corpo incorruptível, não é isso? Um corpo espiritual. Amém. Irmão, nós vamos estar na esfera de Deus, totalmente filho de Deus como Ele é. Por isso em 1 João, né, João fala assim, veja que grande amor Deus, né, nos derramado, Pai, ao ponto de nos chamar, sermos chamados de filho de Deus. E de fato somos filhos de Deus, não é isso? Embora o mundo não nos conhece, porque nós somos como todo homem, fisicamente somos como todo homem, mas irmão, dentro de nós somos filhos de Deus. Dentro de nós é uma coisa que ninguém sabe, ninguém vê. Mas irmãos, um dia, quando isso for formado, irmãos, o mundo vai nos conhecer. Nós éramos de fato filhos de Deus. Porque até o nosso corpo será glorificado em outro corpo. Portanto, irmãos, para terminar, a vida da igreja dá valor, aprecie. A gente vê, sabe, infelizmente por falta de visão, as reuniões da igreja, os irmãos chegam atrasados e fazem da reunião um mero ritual religioso. É isso? Nós não damos tanto valor às coisas da fé. Não é isso? Serviço da igreja, às vezes eu primeiro faço o serviço na minha profissão, sobrar tempo, né? Quando eu falto também não aviso, não é isso? Não estou nem aí. Cuidados com o familiar, cuidar dos irmãos. Também tem irmãos ali cuidando, tem irmãos que fazem isso, não é isso? Irmãos, tudo isso precisa mudar. Precisa mudar. Se nós tivéssemos essa visão, irmãos, nossa vida mudaria. Vale a pena, irmãos, investir nas coisas dessa esfera. Eu fui muito repreendido quando uma senhora, lá na Casa 7, veio ver a nossa reunião, porque o filho dela estava aqui, entre os jovens nossos. Ela é de um outro grupo. Ela veio, depois da reunião, veio me falar. Eu fiquei decepcionado com vocês. Porque me falaram que a reunião começava às 9, deram informação errada, chegaram às 9, cheguei 9 horas, não tinha ninguém. Aí, visitante. E 9h30, alguns gatos pingados, isso, começaram a chegar. E foram completar talvez depois das 11. Falou, onde eu reúno? Antes começa às 9, mas às 8 tem reunião de liderança. Essa reunião de liderança é aberta para todos. E lá já está pegando fogo às 8. Venha ver, venha ver. Irmão, eu fiquei tão envergonhado. Nós que conhecemos tanto, irmãos, nós não investimos nas coisas de Deus. Não é verdade, irmãos? Vamos mudar a nossa vida da igreja? Vamos dar valor, prioridade para as coisas de Deus? Mas de uma maneira prática. Vamos começar. A partir do domingo agora, irmãos. Desse domingo nós vamos inverter. Vamos inverter. Porque reunião chega às 9h30, 20% de irmãos estão lá. 10h30, 60% dos irmãos. Depois das 11 é que completa 100% de irmãos, mas também já a turma que veio antes já está querendo ir embora. É isso? Aí quando começa, não tem clima para partir o pão, nós vamos arrastando a reunião. Quando começa a partir o pão, começa a palavra, já está na hora de terminar. Nós nunca conseguimos passar uma palavra como essa agora hoje de manhã. Porque não tem tempo, sempre 10 minutos, 20 minutos, tem como mudar. Nós vamos mudar, irmãos. Vamos mudar. Primeiro, irmão, vamos mudar a disposição. Vamos para a reunião amanhã com a disposição diferente. Eu vou estar no Espírito. Já com o Espírito pegando fogo em casa. Já logo de manhã, orando, não é isso? Invocando, em oração pelos irmãos, pela reunião, por mim mesmo. Eu chego na reunião diferente. Porque eu sou um filho de Deus. Embora você veja a aparência aqui de como todo homem físico, mas irmãos, eu sou um filho de Deus. Eu tenho coisas da esfera da fé. Eu vou chegar cedo. Eu sei que todo tem muita dificuldade. Tenho filho, eu tenho uma filha, é isso. Às vezes a mulher atrasa, não é?
E às vezes eu vejo marido e mulher chega para a reunião, meio que cara feio um com o outro, porque brigaram, porque um atrasou o outro, não é isso? Né? Não é frequente acontecer isso? Né? Oh, tem um menino que, né? E é uma menina que né, não sai, não consegue acordar, e nós chegamos tarde. Mas tenho certeza que se for no seu trabalho, você não conseguiria chegar tarde. Porque se seria muito tempo assim, seria demitido. Então vamos mudar. Amanhã nós vamos começar a reunião pontualmente 9h30. Tenha gente, não tenha gente, tomara que tenha gente. Vamos mudar daqui para frente, não é isso? Depois dessa palavra da fé, vamos mudar. E já exercitando o Espírito, cantando, exercitando, deixando o Espírito ter liberdade entre nós. Não estão fazendo mais uma religião religiosa, nem um culto religioso. Vamos é para dar liberdade ao Espírito. Às 10h, 10 e pouco já começa a palavra. Haja quantas pessoas que tiverem, vai começar a palavra. Irmãos, vamos suprir os irmãos com a palavra. Perto de 11h nós começamos a partir do pão. Eu tenho certeza que o partir do pão terá mais realidade. Os irmãos já alimentados com a palavra de Deus, tocados pela palavra de Deus, a mesa do Senhor fará mais sentido. Senão não passa de um ato religioso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, mas não é só reunião. Vamos mudar o serviço da igreja. Mudar a disposição da igreja, irmão. Vamos disputar para servir. Não é assim, irmãos, precisamos de gente na recepção. Ah, não aparece ninguém. Somos gente no serviço de criança, não aparece ninguém. Não, daqui para frente vamos disputar. Eu quero servir, eu quero servir. E jovens, sabe um segredo que eu quero dizer para os jovens? Sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Antigamente, lá na China, tinha os mestres de Kung Fu, não é isso? Sabe quando é que um menino, um jovem, quer aprender mesmo, quer ficar bom no Kung Fu? Ele tem que correr atrás do mestre, não é isso? E o mestre geralmente não aceita você, não é isso? Porque ele tem um número limitado de pessoas, ele quer investir em pessoas mais. Mas se você pegar no pé dele, mesmo que seja só para carregar um balde, mestre, o que você precisa fazer? Eu carrego esse balde para você, eu carrego isso para você, sabe, tudo que você precisa me chama para fazer, você não precisa me aceitar como aluno, mas assim, tudo que você quiser fazer, eu estou à disposição, quero te ajudar. Esse menino vai ou não vai ser um bom mestre de Kung Fu também? Então esse é o segredo. Vocês são jovens, vocês falam, eu não tenho espaço na igreja, ninguém me chama. Faça como esse menino. Não, mas não adianta só para esse ato. Tem que mudar a disposição. Tem que mudar a disposição. Você diga para o irmão que você quer, sabe que ele pode te ajudar. Irmãos, o que você precisa? Tudo que você precisar de ajuda, eu estou aqui do teu lado. Quero que você me ensine como servir. Quero que você me dê espaço para servir. Vamos fazer isso, não? Vamos fazer isso? Todos os jovens aqui? Não fica sentado à parte, não. Pode até me procurar. Pode me procurar também. Não é isso? Ó, posso levar sua mala na viagem? Eu sempre levo mala do Kim na viagem para a Coreia, né? Então assim, corre atrás de irmãos. Corre atrás de irmãos para você ser aperfeiçoado. Porque, irmãos, vale a pena investir nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. Porque esse corpo não dura para sempre. Ninguém tem certeza se amanhã estará vivo. Ninguém tem certeza. Só Deus sabe, não é verdade? Então vamos aproveitar. Enquanto estamos vivendo, irmãos, vamos viver a vida da igreja, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, com todo empenho. Jesus é o Senhor. Amém. Há muitos mistérios neste universo. O mistério da vida, o mistério da existência do homem, o mistério da morte. Sem falar